Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos, que Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Isso mesmo, no capítulo 4, deu também Deus a Salomão a sabedoria grandíssima de entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Não houve na terra um homem tão sábio quanto Salomão, porque a sabedoria dele veio do alto, E aí nós vamos ver que era a sabedoria de Salomão maior do que a todos do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios, e era mais sábio do que todos os homens mais sábios que havia em Etã, Era uma região conhecida por grandes sábios que estavam ali. E aí correu a fama em todas as nações, Todo mundo ficou sabendo, e aí nós vamos ter alguns episódios que vai demonstrar a intensidade, a grandiosidade dessa sabedoria de Salomão, O texto fala que ele compôs 1000 provérbios e foram os seus cânticos 1005. E aí nós vamos ver que ele discorreu sobre as plantas, desde o cedro, o Líbano. Ele era apaixonado pela natureza, pelo jardim, Os jardins de Salomão eram muito famosos, Então ele se tornou assim um especialista em plantas, Em animais, em aves, em peixes. De todos os povos vinham gente ouvir a sabedoria de Salomão, e era enviado a todos os reis da terra que tinham ouvido sobre a sua sabedoria. E aí nós vamos ver que no capítulo 5, nós vamos ver a aliança que ele faz com Irão, E Irão foi um homem assim que teve aliança com o pai dele, com Davi, Eles se tornaram parceiros de negócios, E o texto fala que quando Irão ficou sabendo que Salomão tinha sido ungido rei, ele ficou muito feliz, Pois Irão sempre fora amigo de Davi. E aí nós vamos ver que Salomão manda mensageiros a Irão, dizendo para ele: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar a casa com o nome do Senhor seu Deus por causa das guerras que ele tinha sido envolvido, do sangue que tinha sido derramado, E que o Senhor tinha feito de Davi um grande guerreiro que tinha colocado os seus inimigos debaixo dos seus pés. Porém, confiou a Salomão, Ele fala: porém a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há inimigos, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, este edificará uma casa em meu nome. Isso está declarado lá em 2 Samuel 7, 12 e 13. E também nós vamos ver isso, relatado também em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 17, do 11 e 12. Nós vamos ver isso. E aí nós vamos ver que ele fala com Irão, para que seja dado ordem que do Líbano corte cedros, e os servos estarão, ali, será pago o salário desde aquilo que Irão determinasse,
E porque o povo de Salomão não sabia cortar madeira, cedro, né? Não tinha gente própria para isso, mas o rei, né, o Irão, ele tinha homens capazes que eram especialistas em cortar cedros, né, em trabalhar com madeiras. E aí nós vamos ver esse acordo comercial dar continuidade aqui no reinado de Salomão, né? Então é firmado esse acordo comercial entre Salomão e a Fenícia, né? Que é um lugar ali de Irão. E aí nós vamos ver que isso vai permitir que Israel empregue técnicas, né, avançadas, que era dos fenícios da época, na construção de muitos projetos, né? Salomão vai construir não só o tabernáculo, mas também os seus vários palácios. E aí nós vamos ver que quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ele se alegrou. E sabe o que ele disse? Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E enviou Irão mensageiros a Salomão dizendo: ouvi o que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e de cipreste, né? Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira cipreste, segundo aquilo que ele queria. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia ano após ano. Então nós vamos ver que não vai ser um acordo comercial de apenas meses, não. Vai se perdurar por muito tempo esse acordo comercial entre eles. E o mais interessante é que não era apenas acordo comercial, eles nutriam amizades que estavam sendo perpetuadas, né, de geração. E aí nós vamos ver que vai se iniciar os preparativos. Para quê? Para a edificação do templo. E aí você vai falar, mas como é que é? Como que era essa planta desse templo, né? Deus deu uma planta para Moisés, né? Lá quando ele subiu ao monte. E esse templo vai ser totalmente diferente? Não. Esse templo, né? Ele vai ser construído na antiga cidade de Davi, né? O templo ele foi construído no Monte Moriá, na antiga cidade de Davi. E ele vai ter, a base dele é o projeto que Deus deu a Davi, só que esta planta é semelhante à planta do tabernáculo que Deus deu a Moisés, sendo que o tabernáculo, quando foi construído, ele era algo que desmontava, montava, porque o povo estava em transição, estava a caminho da terra prometida, né? Então agora não, nós vamos ver já um templo fixo, né? Então nós vamos ver que essa planta vai ser muito semelhante à planta dada por Moisés, entretanto numa escala muito maior, né? Mas vai seguir aquilo, né? A arca da aliança, o altar de incenso, né? O tabernáculo, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? Vai seguir essa mesma ordem. E aí nós vamos ver que no capítulo 6, especificamente, no 5, inicia a preparação. Tinha também Salomão 70.000 que levavam a carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha. Olha só que dimensão de trabalho estava sendo feito, né? E aí o rei manda que traga essas pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundição de casa, né? E elas lavravam e Irão, né, e os giblitas preparavam toda a madeira, todas as pedras para a edificação da casa. No capítulo 6, propriamente, nós vamos ver a edificação do templo. E aí, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês
de Give, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. E aí nós vamos ver que tinha o lugar santo, né? E aí vai falar da metragem do lugar santo, edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com tabuleiro de cedro. Então você vai ver essa madeira nobre, né, que era o cedro, permeando ali toda a construção, né? Então eu tento imaginar a grandiosidade arquitetônica que era este tabernáculo, esse templo, na verdade, né, de Salomão. E aí nós vamos ver: quando a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando nele, cumprirei contigo a minha palavra, qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Isso foi a palavra que Deus deu a Salomão. E aí nós vamos ver o Santo dos Santos, né? Que ele vai edificar, as tábuas de cedro, né? O lugar santo, qual era a metragem. Ele fala também que assim cobriu de ouro toda a casa internamente, e também todo o altar que estava diante do Senhor, como foi determinado lá em Êxodo 30, né? Está aqui no capítulo 6, versículo 22. E aí nós vamos ver os 2 querubins, né? Que ficava lá no Santo dos Santos, a ornamentação das paredes, as portas. E aí nós vamos ver cada detalhezinho. No capítulo 7, Salomão vai edificar o palácio real, né? Edificou o palácio, levando 13 anos para concluir. Edificou a casa no bosque do Líbano, e aí fala das dimensões, da sala do trono, onde ele julgava, né? Chamava-se sala do trono ou sala do julgamento, e essa sala era coberta de cedro, né, do assoalho até o teto. Então você tenta imaginar assim o vislumbre do que eram essas obras de arte, né? E nós vamos ver que enviou o rei Salomão mensageiros de Tiro para que trouxesse Irão. Irão ele era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, né? Nós já tínhamos ouvido falar dele anteriormente, porque ele trabalhava em bronze, ele era cheio de sabedoria e de entendimento nessa ciência para fazer toda a obra de bronze. E ele vem ter com Salomão e faz toda esta obra, né? E aí vai falar das colunas do templo, que essas colunas eram de bronze, revestidas de bronze, né? Então a gente vai ver todos os detalhes dos utensílios do templo, e no final do capítulo 7 diz assim: assim que acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: prata, ouro, utensílios, e ele o pôs entre o tesouro da casa do Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida. Queremos, papai, sabe, termos, claro, preocupações terrenas de construir nossa casa, de construir as coisas, né, no que diz respeito ao nosso viver aqui na terra. Mas também queremos ser aqui um tabernáculo de habitação do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor encontre no nosso coração morada, e o Senhor possa habitar aqui nesta terra e se mover aqui nessa terra através de nós, papai. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.